Estamos iniciando a nossa aula de número 2, na qual nós falaremos sobre a estruturação do artigo. Portanto, o tema, estrutura do artigo científico, e o conteúdo da nossa aula seria conhecer a estrutura de um artigo científico de acordo com a NBR 6022. Importante observar, pessoal, que as instituições de educação de ensino superior muitas vezes acabam criando estruturas particulares, mas todas elas, de uma maneira geral, se baseiam na NBR 6022. Está certo? Então pode ser que a estrutura que a sua instituição peça seja alguma coisa diferente em função de alguma particularidade do curso de vocês, enfim, mas de qualquer maneira nós trabalhamos aqui com a NBR, que é a base para todo e qualquer artigo científico. Detalhar cada uma de suas partes seguindo a lógica do processo de pesquisa. Demonstrar a ligação entre os objetivos específicos e o desenvolvimento e verificar a ligação entre o objetivo geral e a conclusão, desenvolvendo assim a revisão de literatura. Bem, vamos iniciar com a nossa pergunta que nós sempre desejamos responder no decorrer da aula, que é como estruturar um artigo científico de acordo com a ABNT. De acordo com a própria ABNT, pessoal, o artigo científico é uma parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Portanto, o artigo científico pode ser escrito em literalmente qualquer área de conhecimento. No entanto, a sua estrutura deve sim atender aqui à estrutura fornecida pela NBR 6022. A finalidade de um artigo científico. Na aula 1 nós comentamos sobre discussão de ideias, a discussão do autor com outros autores, divergência ou convergência de posicionamentos. Portanto, é justamente isso, não é? Comunicar os resultados de uma pesquisa qualquer, desenvolvimento de ideias, debates de um tema, servir de medida de produtividade. Vejam, por exemplo, aqueles de vocês que optarem por seguir a carreira acadêmica, tem na produção de artigos uma medida de produtividade, né? E fora do Brasil, em algumas regiões do mundo, em algumas universidades, quanto mais artigos você tem publicado, mais você inclusive ganha, né? A produção de artigos científicos, a produção científica de uma maneira geral, acaba sendo atrelada a comissionamento variável para o professor, não é? E, finalmente, servir de medida para decisões referente ao crescimento, né, dentro do meio acadêmico principalmente. Portanto, para você entrar numa concorrência por uma vaga de mestrado, no caso stricto sensu, os artigos se tornam importantes, contam pontos para você, e para o doutorado nem se fale, né? Para o doutorado realmente é necessário você já ter aí uma base, uma carga de artigos, monografias, enfim, escritas publicadas, que certamente conta muitos pontos para quem busca aí o doutorado. Perfeito? Ainda com relação à finalidade, reflete a análise de um dado assunto, né? Em um certo período de tempo. E nós vamos ver na aula de metodologia que você pode estudar um assunto em um determinado ponto no tempo, como você pode também estudá-lo em função do decorrer de um determinado período de tempo. Serve de meio de comunicação e de intercâmbio entre cientistas dentro de uma mesma área de atuação, e até mesmo quando você trata de áreas de atuação que se tocam, né, onde uma influencia a outra também. Levar os resultados do teste de uma hipótese e provar uma teoria. Então vejam que em alguns perfis de pesquisa, nitidamente perfis de pesquisa que atuam dentro de laboratórios, onde há um controle total das variáveis de pesquisa, muitas vezes trabalha-se com a questão da hipótese, né? Portanto, o cientista inicia o trabalho com 1, 2, 3, 4 hipóteses. E no decorrer da pesquisa, no decorrer das discussões, né, discussões entre ele e outros autores,
vai se buscar então se comprovar ou se rechaçar as hipóteses, né? Transformando-as ou não em uma tese. Registrar e transmitir observações originais e servir para rever o estado de um dado campo de pesquisa. Bem, pessoal, artigos podem ser de revisão ou originais. O artigo original, como o próprio nome diz, é um artigo que relata uma experiência do próprio autor. Um estudo de caso, uma experiência de pesquisa, uma questão que o próprio autor presencie ou que ele estude em um objeto de estudo. Normalmente, os artigos originais são artigos que nós chamamos de empíricos, né? Proveniente de fatos que ocorrem na vida, na empresa, na comunidade, na sociedade, enfim, onde o pesquisador está inserido. Já os artigos chamados de revisão são artigos que trabalham com um conteúdo mais teórico, né? Analisam e discutem trabalhos já publicados. Através deles se pode fazer revisões bibliográficas. Portanto, são artigos científicos de cunho mais bibliográfico. Nem sempre o pesquisador esteve presente no fato ou em algum fato delineado pelo artigo, mas ele está sim, na realidade, na maior parte das vezes, ele está sim trabalhando com teorias desenvolvidas e que foram desenrolando entre autores, e ele, como mais um autor, trabalha com esses conceitos no sentido de fazê-los seguirem uma determinada linha, né? Ou trazer essa teoria para uma determinada realidade. Portanto, artigos originais e artigos de revisão. Eu pergunto para vocês, mais tarde a gente vai buscar responder essa pergunta, qual deles vocês acham que demoraria mais tempo para ser realizado? Vamos continuar. A estrutura do artigo, de acordo com a NBR 6022, ele tem uma parte pré-textual, uma parte textual e uma parte pós-textual. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Os elementos pré-textuais incluem o título e o subtítulo. Muitas vezes o artigo não tem apenas um título, mas às vezes por uma questão de especificidade se atribui também um subtítulo. Portanto, o subtítulo é opcional, o título não, é necessário. A autoria. E no caso de artigos desenvolvidos na graduação ou na pós-graduação, a autoria é sempre do acadêmico e do seu orientador, né? O trabalho, o artigo científico, nesse nível, ele é normalmente realizado a 4 mãos, como eu coloquei na apostila de vocês. Perfeito? Temos o resumo na língua vernácula, portanto, para nós, resumo na língua portuguesa, e as palavras-chave, né? A gente vai ver que o resumo na língua inglesa nem sempre é solicitado pelas instituições de ensino superior, mas, se for, normalmente esse resumo fica no final, nos elementos pós-textuais. Vamos continuar então. Elementos textuais, introdução, área temática, problema, objetivos e metodologia. Todo esse conteúdo fica na parte da introdução. Okay? Depois nós temos a revisão de literatura, posteriormente o desenvolvimento e finalmente a conclusão. Na estrutura, comparando a estrutura da NBR com as estruturas de algumas instituições que eu conheço, muitas vezes a revisão de literatura é inserida dentro do desenvolvimento, né? No entanto, por uma questão de clareza, minha sugestão a vocês é que a revisão de literatura, pela sua importância e pela sua extensão, ocupe uma subseção específica, somente para ela, separada e colocada logo antes do desenvolvimento. Ok? Outras instituições inserem a revisão de literatura na parte introdutória. Mesmo assim, eu sugiro mais uma vez que ela, pela sua importância, pela sua extensão, ocupe uma subseção específica. Portanto, são os elementos textuais: introdução, revisão de literatura, desenvolvimento e conclusão. Os elementos pós-textuais incluem título e subtítulo em língua estrangeira, no caso do Brasil, e dos artigos científicos de uma maneira geral, essa língua é o inglês.
Vejam, por exemplo, no caso da Unidade Comum Europeia, onde existem aí vários países falando línguas diferentes. No entanto, no que diz respeito a artigos científicos na Comunidade Comum Europeia, eles são sempre escritos em inglês, muito embora as pessoas possam até apresentá-lo em outra língua, na sua língua natal, ou em outros países, né, que não falem o inglês. A escrita, o artigo é sempre escrito em inglês. Resumo em língua estrangeira, as palavras-chave também em língua estrangeira. Notas explicativas, alguma especificidade, algum detalhe. As referências, né, referências bibliográficas, referências de vídeos. Às vezes você pode usar a referência de textos essencialmente orais, né, verbais e não escritos, pode se utilizar também como referência. E artigos eletrônicos, reportagens eletrônicas, enfim, conteúdo proveniente da internet. Glossário, no caso de palavras, textos muito técnicos, né? O glossário às vezes é interessante para trazer o significado de algumas palavras importantes. Apêndices, que normalmente incluem formulários, material produzido por você, autor, e anexos que trazem materiais, tabelas, quadros, enfim, produzidos por terceiros. Apêndices do próprio autor, anexos de terceiros.